Saúde. Muito bem, gente. A UF está selecionando candidatos para um estudo internacional que busca a cura da hepatite B. Será que todo mundo que se candidatar vai poder participar do concurso? Quais são os critérios desse estudo? Quais são os critérios para fazer parte? E a importância, né, da gente conseguir buscar a cura para a hepatite B. Tudo isso a gente vai entender com a médica infectologista, pesquisadora do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes, o UCAM, que está diretamente ligada à Universidade Federal do Espírito Santo, a Tânia Reuter conosco. Doutora, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. Então, para o nosso ouvinte entender, a gente tem tantas hepatites, hepatite A, hepatite B, hepatite C. Vamos explicar o que é a hepatite B? A hepatite B é uma doença infecto-contagiosa. Então, ela é infecciosa porque é transmitida por um agente externo ao corpo, no caso, o vírus da hepatite B. E ela é contagiosa porque ela transmite entre pessoas. Então, é uma doença infecto-contagiosa, de evolução predominantemente crônica, ou seja, em anos e décadas. Tem a sua apresentação aguda também, mas é muito raro. E que no Espírito Santo a gente tem uma frequência um pouco maior do que a frequência geral brasileira. No Brasil, a gente tem cerca de 0,5% da população portadora do vírus da hepatite B, cronicamente. No Espírito Santo, a gente tem 3 vezes isso, 1,2 a 1,5 pessoas da população do Espírito Santo portadora desse vírus da hepatite B. Por que tanto aqui no Espírito Santo? Boa pergunta. Um estudo realizado pelo meu grupo anteriormente, queria responder essa pergunta. A gente procurou causas para isso. Nós encontramos que a principal mecanismo de transmissão é a transmissão intrafamiliar. E o que significa isso, Patrícia? Significa que o vírus da hepatite B, que alguém esteja infectado, quando a gente avalia, ele pegou esse vírus da mãe durante a gestação ou nascimento, ou ele contraiu, né, se contaminou durante os primeiros anos de vida, 0 a 4 anos, através de algum familiar que coabita com ele, que mora junto, no caso, o pai. De uma maneira geral, a hepatite B no Brasil, a principal forma de transmissão é transmissão sexual, ou seja, após o início de atividade sexual, adolescentes e adultos. No caso do Espírito Santo, a gente detectou que a principal causa é essa transmissão intrafamiliar e, portanto, a contaminação dessa pessoa ocorreu nos primeiros anos de vida. Por isso, a gente tem uma perpetuação e uma frequência maior por causa desse mecanismo. Doutora... A principal razão epidemiológica encontrada é a grande imigração de população italiana que teve durante do século XVI, quando iniciou a imigração, para o século XIX, quando houve uma migração maciça de italianos para o Espírito Santo, o costume entre eles de casamentos dentro de familiares também migrantes da Itália. Então, essa é uma forte razão pela perpetuação dessa alta frequência de hepatite B no Espírito Santo. Doutora, desculpa, não entendi bem. Na primeira infância, de 0 a 4 anos de idade, como é que a criança pega, então? Então, depois do nascimento, dentro da casa, através de instrumentos, né, utensílios pérfuro-cortantes, que são compartilhados. Então, tesourinhas, alicates, esses instrumentos em que na família a criança não necessariamente tem esses insumos específicos para elas, ou exclusivo delas. Compartilha. E através desse compartilhamento, o pai pode transmitir, ou alguém da casa, um outro familiar que more junto, pode transmitir. Mas frequentemente, ou é a mãe durante gestação, parto ou pós-parto, ou então o pai. Aqueles pequenos acidentes, cortam o dedo, vai usar um alicate de unha, uma tesourinha de unha, corta, ficou
sangra um pouquinho, aí depois a criança pega isso, ou vai usar na criança, para cortar a unhazinha da criança, é mais ou menos assim, né, nesse funcionamento. Isso, você limpa esse instrumento, mas você não esteriliza ele. Sim. Diferente do que a gente faz com população adulta, com os alicates, em que eles são esterilizados. Em casa, a gente não reconhece esse risco. Então, a gente limpa, virtualmente lava, ou então só tira o excesso, e às vezes o vírus B fica ali. Então, num próximo uso, eu posso passar para minha criança, por exemplo. A hepatite B tem cura? Dá para conviver com ela? Como é que funciona? Então, Patrícia, a hepatite B é uma infecção crônica sem cura. Não existe até o momento cura para hepatite B, tá? E esse é um desafio global. O mundo busca atualmente ferramentas, instrumentos, métodos diagnósticos ou novas drogas que possam alcançar a cura para hepatite B. O que a gente tem atualmente é que você pode viver bem com hepatite B. Maior parte das pessoas, e essa maior parte nós estamos falando da ordem de 60% a 70% dos portadores, não sabe que tem, e os que sabem que tem não estão em tratamento porque não precisa. Então, você pode conviver bem com hepatite B? A resposta é sim. Essa é uma doença que pode adoecer você? Sim. Que doenças são essas? Essa forma crônica de hepatite, chamada hepatite crônica, em que as características de sintomas não são olho amarelo ou febre, ok? Porque essa deterioração no fígado é muito lenta e o paciente evolui por décadas sem qualquer sintoma. Poxa vida. Lá no estágio final, sim. Aí ela aparece com sintomas e normalmente quando ela apresenta sintomas, o paciente já está numa fase muito avançada, chamada cirrose do fígado. Avançada, que a senhora diz, já sem chance de retorno de uma vida saudável? Avançada significa cirrose, é um estado do fígado em que mais da metade das células do fígado não funcionam normal. Então, isso é uma doença avançada. O paciente começa a ter alguns sintomas, às vezes algumas alterações de exame laboratorial, e às vezes é muito nessa fase que o paciente chega para nós. Então, ele chega em fase avançada. Entendi. E aí ele ainda pode ter chance de um transplante de fígado, algo assim? Claro. Então, a linha de cuidado em hepatite B, a hepatite B, assim como as demais hepatites virais, fazem parte de um grande programa nacional de hepatites virais que foi implementado há cerca de 27 anos no Brasil. Então, a linha de cuidado, desde vacina preventiva, como a hepatite B tem, até o transplante de fígado, toda a linha de cuidado é coberta pelo SUS. O SUS oferece todos os níveis de acompanhamento, seja prevenível por vacina, seja tratamento da hepatite crônica, seja tratamento da cirrose, tratamento do paciente que necessita de transplante. E um outro desfecho desfavorável é o câncer de fígado. O vírus da hepatite B foi o primeiro vírus em que ficou comprovado que uma doença infecciosa seria capaz de causar um câncer. O primeiro vírus que ficou demonstrado isso pela ciência foi o vírus da hepatite B. Ele causa um câncer específico no fígado chamado hepatocarcinoma. Doutora, como a UFES entra nesse estudo internacional? Então, aqui no Hospital das Clínicas, eu tenho um centro de pesquisa de hepatites virais já desde 2000, né? Tem 25 anos que eu sou uma estudiosa das hepatites virais. E no ambulatório que eu coordeno, ambulatório de hepatite B, eu venho desenvolvendo nesses últimos 25 anos estudos para novas drogas, para novos exames diagnósticos, seja em hepatite B, seja em hepatite C. Então, pelo fato da gente ter um centro de pesquisa avançado, de eu já ser uma pesquisadora sênior, reconhecida no Brasil e fora dele como pesquisadora dessa área, quando aparecem oportunidades no mundo para estudos de novas estratégias diagnósticas ou para
para cura ou novas drogas, o meu centro aqui no Hospital das Clínicas é contactado para ver se a gente tem interesse em participar. E essa foi mais uma oportunidade em que eu respondi que sim. Que bom. Como é que vai ser esse estudo? E a informação é de que a UF está selecionando pacientes, né, para participar. Explica para a gente como é que vai ser esse estudo e que pacientes podem participar dessa pesquisa internacional. Então, Patrícia, esse estudo está sendo conduzido, como eu te falei, aqui no Hospital das Clínicas, no ambulatório de hepatite B, e os critérios de seleção desses pacientes, obviamente não são todos, como você colocou inicialmente, antes de eu entrar, não são todas as pessoas portadoras que poderão entrar. Esse é o estudo que estabelece 150 participantes no Brasil. O Brasil é um dos 5 países participantes. Cada país vai contribuir com 150 voluntários. Nesses 150, 75 serão aqui do nosso ambulatório, né, do nosso centro de pesquisa, vindo de outros ambulatórios do estado. Por isso eu estou divulgando, para ofertar oportunidade para outros portadores de hepatite B e com ou sem HIV, porque esse estudo tem 2 grupos. Um grupo em que desses 75, 50 serão portadores de hepatite B, que também são portadores de HIV, e 25 que são portadores só de hepatite B. E por que esse predomínio, né, 2 para 1, o dobro de hepatite B com HIV? Porque até hoje, os pacientes que são portadores de hepatite B, que também têm o HIV, eles não são incluídos nos estudos de novas drogas, novas estratégias. Então, esse estudo pretende olhar em especial para essa população que é portadora do B com HIV. E objetiva descobrir alvos nas células dos portadores, das células infectadas pelo vírus B nessas pessoas, que possam ser alvo para cura. E aí, desenvolvimento de drogas que levem e alcancem a cura da hepatite B. Esse é um movimento global de procura de novos alvos celulares que possam ajudar a ciência a descobrir a cura da hepatite B. A Organização Mundial de Saúde defende e incentiva projetos globais, financiamento de projetos que possam descobrir a cura da hepatite B, para a gente então alcançar a meta até 2030 de tirar as hepatites virais como um problema de saúde pública global, como ela hoje está enquadrada. Doutora, só para ver se eu entendi direito, dos 150 participantes do Brasil, 75 metade aqui do Espírito Santo? Sim, que são legal. 2 centros somente no Brasil. O meu centro aqui no Hospital das Clínicas e o centro de hepatites virais da Universidade de São Paulo, da USP, são só esses 2 centros do Brasil. Então, na verdade, na América Latina toda, somente esses 2 centros. O próprio Estados Unidos, que vai coordenar o estudo, a Universidade Johns Hopkins é a universidade que vai coordenar o estudo global, sendo o Brasil conosco e 75 pacientes da Universidade de São Paulo, um centro na Índia, um centro em Senegal, um centro em Uganda, na África. Então, 2 centros, 2 países da África, um da Ásia e um da América do Sul, que é o Brasil, e um da América do Norte. Esses 5 países vão fazer estudo, ele é chamado global porque ele pega os 3 continentes, pega as diferentes etnias. Então, portadores de hepatite B se comportam de forma igual na África, aqui ou nos Estados Unidos? Não. O vírus que circula na África, aqui ou na Índia, é igual? Não. Então, esse estudo pretende olhar, esse olhar de amplo espectro para descobrir possibilidades da gente alcançar a cura da hepatite B em diferentes pessoas. População branca, negra, africana, baixa renda, alta renda, enfim. Quanto tempo dura o estudo, professora? O estudo vai durar 5 anos, 4 anos e meio mais esse período de seleção, nesses primeiros 6 meses. O segmento
igual ao paciente que é portador no cotidiano, na rotina, ele acompanha com consultas e exames semestrais, esse estudo vai fazer a mesma coisa, e parte dessas amostras de sangue que a gente utiliza para avaliação na rotina, para definir como está o paciente, como está o estado do fígado dele, parte dessas amostras serão encaminhadas à Universidade Johns Hopkins para estudos aprofundados, né, que servem descobrir esses alvos, estudos de genética do vírus, genética dos portadores, a imunidade dos portadores, que é alguma coisa muito importante. Em hepatite, a gente precisa muito do sistema imunológico do hospedeiro. Então, aonde a gente pode trabalhar essa descoberta de alvos celulares? E vai estudar uma população global, certo? Certo. Eu tenho um ouvinte aqui que também pediu para não ser identificado, perguntando como é que é feito o diagnóstico da hepatite B, qual a especialidade médica, se o SUS oferece, por onde eu começo? Então, o SUS oferece sim, caro ouvinte, o SUS oferece sim. O diagnóstico é simples, você pode fazer ele na atenção, ele está disponível na atenção primária, nos postos de saúde, unidades básicas de saúde, na forma de teste rápido, ou seja, um teste chamado teste rápido para hepatite B, que é a pesquisa do antígeno HBsAg, tipo aquele teste, um teste rápido de gravidez, teste Covid, enfim, leitura em 10 minutos. Então, simples e de amplo acesso na atenção primária. Nesse exame já é possível perceber se a pessoa está num estado mais avançado ou não, doutora? Não, Patrícia, nesse exame ele se restringe a definir pessoas que são portadoras da hepatite B, do vírus da hepatite B ou não. A partir daí, é necessário um acompanhamento para avaliação do grau, né, de comprometimento do fígado. E aí isso é feito com uma consulta médica e exames laboratoriais que avaliam a função do fígado, além de um exame de imagem de ultrassom deste fígado para a gente então fazer a interpretação se essa doença está ativa e aí merece tratamento, ou se essa doença não está ativa e ainda não necessita tratamento medicamentoso. Tem um ouvinte aqui que ficou preocupado com a questão de ser assintomático, né? Não tem nada que possa indicar, doutora, que a pessoa possa ter hepatite B? Nada. Eu diria que para você que a principal investigação que o paciente pode fazer está dentro da sua própria família. Pra você ter uma ideia, nós estudamos isso ainda nos primeiros anos dessa 2010, 2020, para cada caso, a gente chama isso caso índice, né? Para cada caso de portador de hepatite, eu tenho encontrado 3 a 5 familiares que também tiveram contato. Nossa. Então, aonde procurar? Se eu tenho, por exemplo, casos de hepatite B na minha família. Quem é essa família? Pais, tios, avós, irmãos e primos. Então, os parentes interdomicílio, os parentes de primeiro grau. E é possível encontrar, na maioria das vezes, eu não tenho paciente que é ele sozinho. A maioria das vezes é ele e outros membros da família. Então, o que a pessoa deve fazer? Ela não tem sintoma. Ok. Que passo ela deve dar? Eu procuro na minha família casos de hepatite B. Se tem, é obrigatório que todos esses parentes, no caso, inclusive você, faça o teste de hepatite B, que é um teste super simples, disponível, enfim, em qualquer lugar. A partir daí, quem vai avaliar você e acompanhar você, a avaliação pode ser na própria atenção primária, e aí, uma vez definido isso, isso é encaminhado para o grupo da infectologia ou para a especialidade de hepatologia, que é um gastroenterologista especializado em doenças do fígado, ou infectologistas que tratam as doenças do fígado. Então, basicamente, essas duas especialidades. Para a gente encerrar, doutora, a seleção vai até quando? A seleção deve começar na última semana de março,
e deve ir até o mês de junho. A partir daí, eu espero ter selecionado todos os pacientes e a gente começa o acompanhamento deles por 4 anos e meio, então até 2030. Doutora, obrigada por conversar conosco, explicar um pouco mais a respeito desse estudo tão importante que está sendo também capitaneado aqui, né, pelo Espírito Santo, junto com São Paulo, únicos representantes do Brasil nessa pesquisa internacional. Desejo sucesso e sempre torcemos aqui pelo melhor, né? Então, que a gente consiga nesse estudo uma cura ou se aproximar mais ainda da cura da hepatite B. Muito obrigada. Eu é que agradeço, Patrícia, a oportunidade de divulgar isso e espero ter boas notícias quando a gente finalizar recrutamento e resultados parciais, a gente compartilhar com os habitantes aqui do estado. Muito obrigada. Já fica o convite para a senhora retornar, tá? Desde já. Ok, eu é que agradeço a oportunidade. Obrigada, doutora Tânia. Um abraço para a senhora e para a equipe. Para vocês também, muito obrigada.